Boa tarde a todos, bom dia a todos. Agradecer, acima de tudo, a atenção que tenho feito aos vários estabelecimentos de ensino à distância a nível do acompanhamento e pelo convite, pela proposta que nos fizeram de apresentar este tema, que só mostra que estão atentos ao trabalho que vamos realizar e então isto é motivo de satisfação. O nosso tema, portanto, é a experiência do ensino do Instituto do Monitor ao nível da utilização das redes sociais no ensino à distância. Eu vou tentar ser rápido, apresentar só alguns exemplos, para depois abrirmos depois ao debate. Vou começar só por explicar qual é a estratégia de abordagem do Instituto Superior do Monitor e acerca um bocadinho aquilo no que o Alcio e o Strauss chamavam de grounding theory, ou seja, teoria que surge a partir do terreno, a partir da base. Ou seja, nós não temos muitas vezes nem grandes conhecimentos ao nível das grandes novidades que estão a ser feitas ao nível das tecnologias de ensino à distância. Aquelas que o que nós conhecemos temos dificuldade em implementar porque temos estudantes oriundos de 108 distritos de Moçambique. A maioria estão fora de uma publicidade e há estudantes que estão sem energia, portanto, sem acesso à rede de celular. Todas estas dificuldades limitam-nos a comunicação. Então, procuramos arranjar estratégias com base na realidade e apostamos ao máximo aumentar a comunicação. Até temos o slogan: estamos conectados. Procuramos traduzir para várias línguas nacionais: português, inglês, Makua, Xangano, Xizena e Nhunga, respectivamente. São as principais línguas faladas em Moçambique e são muitas vezes as línguas maternas dos próprios estudantes, apesar do ensino ser em português, naturalmente. Mas é uma forma simbólica de demonstrar que procuramos estar conectados lá com o distrito onde a maioria das populações fala a língua local e onde não têm capacidade não têm tecnologias de comunicação para entrar em contato com tutores que estão no curso. Nós usamos, só aqui um slide, não só temos de ter a usamos muitas formas de comunicação com os estudantes. O principal é os manuais, que é aquilo que funciona com todos. Portanto, usamos ainda o ensino clássico, o suporte escrito, mas usamos o celular. Na segunda Conferência Nacional de INER, viemos aqui partilhar a experiência de como é que usamos o celular no ensino à distância. Se eu tivesse atendido esta chamada, tinha-vos mostrar como é que se atende uma dúvida através do celular. Mas usamos também o e-mail. Todos os professores têm já um e-mail e um gabinete. Usamos o Skype para aulas que estão já agendadas. Quinzenalmente, por exemplo, eu dou aulas aos sábados para centros de recursos através do Skype. A norte do sábado, uma hora, a sul do sábado, outra hora, e estão agendadas. E todos os meus colegas que aqui estão também têm as suas aulas através do Facebook, é o que vamos mostrar agora, mas também presencialmente, de todas as formas possíveis. Se soubéssemos comunicar com sinais de fundo, também usaríamos os sinais de fundo. Para já, ainda não, talvez no quarto congresso possamos vir aqui falar sobre a utilização dos sinais de fundo no ensino à distância, se calhar já somos. Bom, o Facebook é um fenómeno do mundo contemporâneo, é utilizado para socializar entre as pessoas, para possibilidade dos likes, até muitas vezes possibilidades de criação de redes, de amantismo. É engraçado, há pessoas que têm várias contas, isto é um fenómeno que eu já não percebi. Comunicação externa de empresas. As empresas muitas vezes utilizam isto como forma de marketing, de publicidade. Todas as grandes empresas hoje em dia têm uma página do Facebook gerida por relações públicas de empresa, grupos de interesse em torno de os amigos da cidade de Macua, os estudantes da escola secundária não sei de onde, que criam amizades em torno de pequenos grupos de interesse, procura de emprego. Há grupos já de procura de emprego no Facebook com milhares de seguidores. Vendas de produtos em segunda mão. Há autênticos mercados de vendas de produtos
fenomenal no Facebook, desde geleiras, automóveis, tudo que televisores, pesquisa de artigos científicos, isso é uma coisa que a doutora Cecília mostrou há pouco tempo, podia pesquisar artigos científicos no Facebook, eu fiquei surpreendido e convencido. A organização de manifestações, todas as manifestações que aconteceram na primavera, não é? Na primavera na zona do Magreb, foram muitas vezes convocadas através do Facebook e no sul da Europa também. Hoje em dia o Facebook é um espaço de manifestação que leva os próprios governos muitas vezes a desconfiarem. O presidente Gabuza chegou a fazer um comentário sobre a utilização do Facebook, mas não é agora de interesse falar sobre isso, e como ensino à distância. Nós estamos a utilizá-lo no ensino à distância e vou explicar como é que nós o fizemos. Temos 15 administradores, até acho que temos mais de 15 administradores. Penso que já temos 17, eu não fiz essa verificação, mas é um número que já dá para demonstrar a quantidade e criarmos um código de utilização. Começámos a ver que as pessoas cada um publicava à sua maneira, não havia uma uniformidade de colocação dos títulos, de vez em quando as pessoas não faziam uma verificação ortográfica, de vez em quando alguém apagava sem querer o outro, então criámos um código de utilização. Isto é um assunto que está nas unidades de Tecnologias de Informação e Comunicação e de Métodos e Técnicas de Investigação 1, unidade 1. Unidade 1 de Métodos e Técnicas de Investigação chama-se Aprender com Autonomia. E um dos assuntos que está lá é a utilização do Facebook, que sai do teste. O site tem uma pergunta que é abrir uma página do Facebook, a sua página pessoal, e interagir lá, fazer qualquer coisa, colocar uma dúvida, isto conta para a avaliação, é uma forma, é um ponto só, não é? É uma forma só de mobilizar comportamentos e de aumentar o número de amigos, não é? Isto funciona, o conceito é amigos no Facebook. Há workshops semanais com coordenadores e tutores internos, às quartas-feiras, todas as semanas, das 16 às 17, nós partilhamos o que estamos a fazer. Eu chamo workshop porque não há uma informação. Cada um mostra o que está a fazer e os outros tiram ideias. Eu vou fazer também assim. E depois há uma disseminação destes coordenadores para os tutores externos, que são ao todo, penso que 15 coordenadores internos, com tutores internos, e tutores externos vai para 50, passa. Portanto, depois isto funciona em rede, em cascata, e há uma disseminação, portanto, para todos. A dinamização está sujeita à avaliação interna, há um sistema de avaliação de desempenho que avalia a participação no Facebook. Os professores que não participam no Facebook são avaliados negativamente, nesse sentido. Contratação e formação de técnicos nos centros de recurso com competências neste tipo, essa é uma condição para contratar as pessoas nos centros de recurso, em Xaxai, Xixi, Liverpool, Pemba, Nacal e Nampula, eventualmente no futuro breve em TED, tem que ter estas competências da STIC e tem até objetivos de abrir, de criar mais amigos localmente, tem que disseminar localmente o Facebook e ajudar os alunos locais a entrar no Facebook. Isto é uma estatística dos amigos dos últimos, penso que 3 meses. Portanto, os fãs, os amigos do Facebook, a maioria está em Maputo. São 556. A seguir estão em Nampula, são 74. Não sei se conseguem ver na coluna do mar. Cidade da Matola são 52. Beira são 37. Portanto, a maioria estão ainda nos centros urbanos. Não podemos. Temos que ser realistas e perceber que há aqui várias velocidades. Portanto, temos Maputo, que é uma cidade que tem todas as tecnologias, todas as infraestruturas que nos possibilitam implementar esta estratégia, mas que está ainda limitada aos grandes centros urbanos, apesar de, agora com a Mobitel, haver muitos estudantes em Palma, no Chopa, que já podem, inclusive, um exemplo engraçado, um estudante do Chopa, quando foi das cheias do Chopa, ele soube que o Instituto tinha criado um serviço de
solidariedade, de distribuição de segundas vias gratuitas dos manuais aos estudantes atingidos pelas cheias, através do Facebook, porque ele já não tinha energia em casa, mas tinha ainda um resto de carga no telemóvel e via o Facebook através do telemóvel e foi percebendo as novidades. Percebeu-se que os exames no shopping foram cancelados, os exames em Xai-Xai foram cancelados através do Facebook. Portanto, há algumas histórias interessantes para contarmos sobre isto. A maioria são jovens, têm entre os 25 e os 34 anos, são do sexo feminino, de acordo com as estatísticas que nos dão no Facebook. Portanto, mais de 50% têm menos de 34 anos. Bom, eu já abri as páginas para não perder muito tempo. Vou-vos mostrar alguns exemplos concretos do que pode acontecer. Isto é uma aula de inglês 2, exercício 1. Portanto, os professores procuram realizar planos de sessão e, por cada disciplina, organizarem 6, 7, 8 exercícios ao longo de um semestre, colocar no Facebook. Então está aqui um exercício de inglês, o vocabulário está traduzido, depois vem o exercício, tem aqui as perguntas, como podem ver aqui, as perguntas, depois tem as perguntas e no final o professor assina e aparecem as imagens, a imagem A e B, e os alunos vão respondendo. O professor no final responde e corrige os outros. Portanto, isto fica aqui para sempre. Quem quiser estudar para o exame tem estas perguntas aqui para estudar. E são premiados os alunos que vierem fazer aqui este trabalho adicional, têm mais um valor no teste, porque é uma forma de motivar e de lá está, incrementar e incentivar a comunicação para que haja depois aprendizagens. Não é? Isto é um exemplo de uma aula de introdução às ciências sociais, onde o histórico dos restantes exercícios estão aqui todos afixados. O estudante que quer estudar para o exame tem aqui estes exercícios todos que pode estudar, basta só clicar. Tem a sessão 1, sessão 2, sessão 3 e o respectivo tema. A sessão 7, o tema era pesquisa de terreno, a sessão 1 era mito e ciência, e está aqui mais um exercício, que é uma imagem, eu tinha que comentar. Os alunos vão comentar, está aqui uma Nilda Ferreira que fez o seu comentário. Se clicar aqui ver mais isto ao lado, porque ela fez até uma pergunta alargada, o professor reage, comenta, outros continuam a comentar, o professor vai interagindo. Um outro exemplo ao nível dos grupos. Eu escolhi este grupo de gestão de recursos humanos. Eu penso que há dois grupos que têm tido muita participação. Um é o de gestão de recursos humanos, o outro é de direito, mas isto ainda está muito oficina, está muito work in progress. Nós estamos a aprender learning by doing, não é? A aprender fazendo e ainda estamos a explorar as potencialidades. E eu escolhi este porquê? Porque houve aqui uma história engraçada de uma professora, a doutora Elsa, que trabalha numa agência de recrutamento. Estas agências que fazem recrutamento e seleção para as grandes multinacionais, neste caso era para a Val. Então são os melhores empregos e há um candidato que concorre e faz a entrevista e depois da entrevista vai ao Facebook e cria amizade com o entrevistador. E ela escreveu aqui, porque ela é docente de recrutamento e seleção, escreveu aqui esta situação e o que é que acham para os estudantes? O que é que os estudantes acham? E os estudantes diziam, não tem problema, porque pode ser amigo. Então houve aqui uma série de reflexões em que eu também procurei falar um pouco sobre isso. E isto tem havido uma interação interessante sobre estudantes com estudantes sobre isso. Dá para publicar novidades. Por exemplo, a biblioteca da Faculdade de Direito, neste momento chegaram vários livros, então estão aqui os livros, os alunos até ficam contentes e motivados e publicam aqui alguns comentários simpáticos. Nem todos os comentários são simpáticos. Há alguns comentários que são até agressivos e fazem reclamações, e são os comentários que nós mais valorizamos porque nunca apagamos, não é? Só que esses comentários obrigam-nos
imediatamente apresentar a solução ao aluno. Agradecemos, não tínhamos reparado, havia uma troca no horário de trocámos, havia um erro no telefone de trocámos, havia um problema qualquer no teste de trocámos e imediatamente comunicamos. Comunicados, por exemplo, a alteração de datas de exames, que também são publicados aqui. Reflexões, às vezes fazem-se alguns ensaios, neste caso foi sobre o Ubuntu, não sei se aqui alguém da filosofia, isto é um conceito que os sul-africanos têm desenvolvido bastante. Aqui em Moçambique o professor Castelhano e o professor Nguena da UP têm já feito alguns trabalhos sobre o assunto e vamos também escrevendo aqui que isto é transversal a algumas disciplinas. E por fim, divulgações. Não podemos também esconder que o Facebook tem um objetivo de marketing, de comunicação externa, de divulgação das licenciaturas. Então, quando há épocas de inscrições, são criadas estes posts. Bom, tem outras potencialidades, eu não queria demorar muito mais tempo, tentar ser muito rápido. Uma das grandes vantagens é que isto é um sistema estável. O Facebook nunca me lembro de ter craquado, eu acho que é uma coisa, é um exemplo, é um portal que tem uma organização forte, bem sólida. É muito popular. O número de utilizadores do Facebook na sociedade moçambicana está a aumentar bastante. Acredito que nesta sala, talvez se calhar metade, já é, pelo menos, está inscrito. É motivador de interativo, isto reduz a tendência de desistência dos estudantes. Abre os canais de comunicação, cria redes entre estudantes, eles conhecem, se estudam, partilham, trocam telefones, portanto, abre pontos para o estudo em grupo. As novas operadoras, sobretudo a Movitel, agora alargaram o acesso. Acho que há aqui uma grande. O país está a mudar muito rapidamente e isto permite a apresentação de problemas e imediata resposta. Portanto, cada vez que um estudante publica uma reclamação, nós ficamos com vergonha de estar lá publicado. Então, imediatamente nós conseguimos resolver o problema. Bem, isto tem limitações, apenas 30% dos estudantes declaram ter acesso à internet pelo menos uma vez. Isto é um problema. É dispendioso para o estudante, que exige, para além da rotina mensal, um investimento no Facebook, ainda que muitos tenham acesso em casa, no serviço. É dispendioso para o Instituto, porque nós temos agora a largura maior de todas que existe, que é ilimitada. Portanto, há um tráfego ilimitado. Quem quiser ir ao Facebook, ir ao Instituto Superior de Leitor, fazer downloads, podem levar o seu laptop e tudo já está livre. É uma zona livre de acesso à internet para estudantes, alunos e os quadros do INEP, naturalmente, que também têm hipótese de nos visitar sempre que quiserem. A formação dos tutores, isto exige um trabalho de formação dos tutores, porque muitas vezes o Facebook é associado a bater papo, convívio, solidariedade, sociabilidade, então nem sempre é preciso haver uma explicação de como é que se pode usar isto e é uma luta, não é? Só com insistência é que chegamos lá. Eu acho que já falei muito tempo, eu gostava agora de convidar os meus colegas para vir para civilizar duas cadeiras. Eu trouxe toda a equipe. Acho que posso só apresentar, porque não sei apresentar. O Instituto Superior de Leitor tem 3 faculdades de Gestão e Economia, que é a doutora Estrela Chaves, que está lá ao fundo. A Faculdade de Educação e Psicologia, doutora Bíblia Mamãe. E a Faculdade de Direito, doutora Cecília Fonseca. Boa tarde. Eu vou fazer um comentário rápido a todas as perguntas colocadas e depois vou passar às minhas colegas para acrescentar outros pontos. Quando o senhor moderador falou das redes sociais, nós estamos presentes em todas as redes sociais, à exceção do LinkedIn, que é rede profissional, e não temos interesse em estar lá presente enquanto instituição.
Estamos no Twitter, no Facebook, temos também a Biblioteca Digital, que penso que não referimos. A Biblioteca Digital é algo que dá apoio aos estudantes que estão fora da província de Maputo, que não podem vir até à nossa biblioteca física. A questão do acesso às redes sociais por parte de estudantes que não têm bens financeiros ou físicos na sua localização, nós tentamos responder com os nossos próprios centros de recurso. Temos salas de informática equipadas nos centros de recurso e motivamos constantemente os nossos estudantes a deslocarem-se em grupo, por disciplina ou por curso, para ter aulas via Skype e para ter formação com os nossos tutores presentes nos centros de recurso. O Facebook é um recurso, não uma plataforma, tanto que estamos, como o Dr. Feijó referiu, ainda estamos a explorar a maior parte das potencialidades que o Facebook pode nos oferecer. Isto, no meio da educação do ensino superior, é uma tendência usar o Facebook, porque é mais ou menos nós vamos ter onde as pessoas estão e não o contrário, não é? É uma questão de ir ao encontro de uma plataforma onde a maior parte das pessoas já se encontra. Mesmo aqui, como é que nós gerimos o recurso do Facebook? Nós damos, como o Dr. Feijó referiu, damos formação em tecnologias de informação e comunicação, não só aos nossos tutores, mas também aos estudantes. Em Maputo temos uma sala de informática com aulas abertas a todos os estudantes para criarem o seu e-mail, criarem a sua conta de Facebook. Muitos estudantes que nunca tinham mexido no computador estão a aprender agora a mexer no computador, porque sentem alguma pressão positiva para começar a utilizar esses recursos e dão-nos um feedback positivo, porque isso tem impacto positivo também no seu local de trabalho, sendo sempre incentivados também a evoluir também no âmbito profissional. Mesmo pessoas mais velhas que nunca mexeram no computador estão a criar, estão a comprar. Às vezes, para muitos não é uma questão de dificuldade financeira, é receio de não conseguirem utilizar os meios técnicos, e nós respondemos a essas necessidades. Houve aqui alguém que referiu a questão da presença no Facebook, a diferença entre Moçambique e outros países desenvolvidos. Em vias de desenvolvimento, não percebi qual era a pergunta. Os estudantes que estão em lugares mais recônditos, a questão, se eles conseguem deslocar até os centros de recursos, melhor. Têm lá todos os meios para utilizar e para aprender e fazer parte das redes sociais que utilizamos como método de ensino ou ajuda ao ensino. De outra forma, o ensino deles não depende essencialmente do acesso às redes sociais. Nós baseamos o nosso produto, entre aspas, são os nossos manuais. Os nossos manuais são autónomos ao ponto do estudante conseguir fazer o curso só com acesso aos manuais e, preferencialmente, também o acesso ao celular. Nós divulgamos os contactos dos celulares dos nossos tutores. Eu tenho muitos estudantes também que estão em lugares recônditos mais no IASA, e eles a certa altura já telefonam e tiram as dúvidas através do telefone. Infelizmente, essa necessidade logística nesses lugares ainda não temos uma proposta, porque também não depende de nós em infraestruturas em termos desse tipo de tecnologia. Vou passar às minhas perguntas. Acho que o tempo escutou, podemos continuar a discutir durante o tempo. Se havia, posso dar mais 2 minutos? Muito obrigado. Gostava de acrescentar o que a minha colega esteve a dizer há pouco tempo, que no que concerne ao Facebook, apesar de estarmos na fase piloto, nós temos um regulamento que rege a relação entre as faculdades ou
Então, antes de mais nada, este regulamento é fundamental para gerir essa relação toda. E em relação às respostas que são dadas no Facebook, o respectivo docente ou a pessoa que colocou a questão no Facebook é o responsável por fazer o monitoramento da mesma. Quanto à comparação feita entre Moçambique e outros países, eu acho que houve uma pequena falha, porque os dados estatísticos estavam mais centralizados a mostrar aquilo que é a diferenciação entre Maputo e as restantes províncias. Apesar de também termos uma ligação forte com o exterior, que tem estado também a alimentar a nossa página. E como diziam os colegas anteriormente, vários são os mecanismos que usamos para estar conectados aos estudantes, desde os mais atualizados aos mais clássicos. Então, o Facebook tem estado a demonstrar essa força, razão pela qual optamos por essa rede social que o Dr. Professor esteve aqui a apresentar e a enfatizar o Facebook. Bom, eu gostaria aqui de clarificar uma coisa ou acrescentar aquilo que a minha estudante estava a dizer, que o Facebook usamos também para poder conectar os estudantes. Nós temos estudantes em vários centros, temos estudantes em vários distritos, então os estudantes estão lá nas zonas mais recônditas, eles sentem-se totalmente sozinhos e isolados. Então o Facebook serve também para os estudantes entrar em contato com outros estudantes dos mesmos cursos, então vão debatendo matérias relacionadas com os cursos, matérias relacionadas com o seu dia a dia. Então o Facebook serve também para criar essa ligação entre os estudantes, para os estudantes não se sentirem assim tão isolados. Então o Facebook serve também para criar essa conectividade entre os estudantes. Muito obrigada. A página do Facebook. O administrador tem acesso às estatísticas sobre a página. Quem visiona, onde visiona, qual é a faixa etária, a partir de se é a partir do celular que faz, se é a partir do PC. E a maioria que visitam a página do Instituto Superior não estão no Maputo, mas penso que está em quinto ou sexto, está Portugal no seu todo, ou o Brasil, não sei já, não sei qual é, há países estrangeiros a partir de onde se visita o Instituto Superior Militar, talvez por parcerias que estamos a construir, eventualmente pode ser a partir daí. E depois só o último aspecto. O Facebook é apenas mais um meio que complementa a política de abertura de canais de comunicação, complementa outros meios, entre os quais é como um slide que eu me esqueci de colocar, que se calhar, bem, eu tinha, mas eu tinha foto e devia ter apagado sem querer agora, enfim. Nós temos para além do Facebook, os e-mails, o Skype, a biblioteca digital, os gabinetes presenciais, os celulares, os manuais, tentamos multiplicar ao máximo os canais e as possibilidades de comunicação. Tá?